Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema esse trimestre é Até os Confins da Terra, ou seja, pregando o Evangelho a todos os povos até a vinda de Cristo. E hoje nós vamos falar na lição de número 9, a Igreja e o sustento missionário, a igreja e o sustento missionário. Semana passada, na lição 8, nós falamos de missionários fazedores de tenda, ou seja, missionários bivocacionais que trabalham pelo seu próprio sustento. Hoje nós vamos falar da igreja e o sustento missionário, como é importante a igreja ajudar no sustento dos seus missionários. O texto áureo da nossa lição é Filipenses 4, verso 19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Qual é a verdade prática desse verso? É que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, daqueles que decidem manter a obra de Deus. A igreja de Filipos foi uma das igrejas que ajudou o apóstolo Paulo, uma das vezes que ele estava preso, mandando-lhe um sustento. Vamos ler então acerca disso e a gratidão do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 10 a 20. A leitura bíblica em classe, Filipenses 4, verso 10 a 20. Leiamos então esse texto, se você tem a revista, acompanhe conosco. Vamos lá. Filipenses 4, verso 10 a 20, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Olha a lembrança dos irmãos filipenses de Paulo. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. E Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter em abundância. O apóstolo já tinha aprendido, portanto ele sabia estar abatido, sabia ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo aprendeu, Paulo sabia, e aí Paulo podia, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos cristãos gostam de falar isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas muitas vezes esquece de ler o verso 11 e 12, que Paulo diz que já aprendeu. Tem gente que quer dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não aprendeu. E o verso 12, que sabia. Então, antes de você dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você tem que aprender e você tem que saber. Paulo aprendeu, Paulo sabia, por isso ele diz, posso todas as coisas naquele que fortalece. Todavia, fizesse bem tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão só vós somente. Então, a igreja de Filipos, que era formada por Lídia, pelo carcereiro que se converteu, por esses irmãos, eles ajudavam o apóstolo Paulo a receber, senão vós somente, porque também, uma e outra vez, mandasse o necessário na Tessalônica. Quando Paulo estava em Tessalônica, eles mandaram uma ajuda para ele. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Essa é a nossa leitura bíblica em classe dessa lição de hoje, que fala do sustento missionário. E logo com essa leitura bíblica, podemos ver como a igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo, não só quando ele estava em Tessalônica, mas agora até Paulo preso em Roma recebe uma ajuda por meio do irmão Epafrodito, recebeu uma ajuda que foi enviada a ele da igreja dos Filipenses. Vamos então à introdução do comentário aqui da nossa lição. O propósito desta lição é estudar a maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir dessa porção bíblica que lemos, Filipenses 4, verso 10 ao verso 20. Em seguida, vamos destacar alguns princípios básicos à luz dos Filipenses. E, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipenses, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro ou sustento missionário como parte da obra missionária e como um dever dos membros da igreja local. Que Deus nos ajude para que tenhamos um perfeito entendimento de investir financeiramente na obra missionária e de ajudar também os tesouros na eternidade. A palavra-chave aqui para nós nessa introdução é sustento, o sustento da obra missionária, o sustento daqueles que estão no campo fazendo a obra de Deus. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição, que é a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto que nós fizemos, a leitura bíblica em classe, mostra-nos que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo por meio do irmão Epafrodito, de modo que serviu para o seu sustento. Quando Paulo estava preso em Roma, nós lemos no livro de Atos, capítulo 28, que Paulo alugou uma casa. Certamente, se ele alugou, ele precisava pagar. E, de fato, o apóstolo era um missionário que vivia pela fé. No texto que nós lemos, Filipenses 4, 10 a 20, vemos aqui um obreiro que havia experimentado a abundância. Paulo diz que tinha bastante e também havia experimentado escassez da vida. Verso 12, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Então, Paulo experimentou abundância, Paulo também experimentou escassez na vida. Ele, quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira já nunca mais foi a mesma. Mas o apóstolo não deixou de fazer a obra de Deus. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, que fala do privilégio de participar do sustento missionário. É de fato um privilégio para nós poder ajudar a obra missionária. A luz aqui que temos de exemplo é a igreja de Filipos e os membros e os obreiros da igreja local, que tiveram esse privilégio
de serem participantes do sustento financeiro e do apoio ao missionário, no caso Paulo, e toda vez que uma igreja tem essa alegria de servir de apoio aos missionários e suas famílias, por meio, às vezes, até da criação da secretaria de um departamento de missões da igreja. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária, conforme lemos em Filipenses 4, verso 15. E Paulo disse: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Portanto, era uma oferta voluntária. Assim, conforme vemos e estudamos, percebemos que orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é sim um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui vai ocorrer uma relação espiritual e de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros que estão fazendo a obra, mesmo que sejam transculturais. Vamos ao terceiro ponto desse primeiro tópico: as esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver sim um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro. O trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo que fazemos na sua obra, conforme Filipenses 4, 18. O 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, a sinopse, tópico 1, é que na relação dos crentes de Filipenses ou de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto aqui de liberalidade e de voluntariedade em dar. Eles não se sentiram obrigados, não é? Mas eles deram de coração ao apóstolo Paulo e deram com liberalidade para que Paulo pudesse realizar a obra. Chega o Paulo dizer que tem recebido bastante e tinha em abundância. Filipenses 4, 18. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Falemos, em primeiro lugar, do custo do sustento missionário, do custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Jesus fala: quem é que vai edificar uma torre e não se assenta para ver se consegue? Quem é que sai à guerra e não vê se consegue vencer com o exército que vem contra ele com 1000? Então, Jesus mostra que planejar é importante. Lucas, capítulo 14, versículo de número 28. Vamos ler esse verso daquilo que Jesus falou acerca do planejamento. Olha só, Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se com quem tem a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces
e não podendo acabar, todos os que dizem começam a escarnecer dele. Então, está vendo aqui a necessidade do planejamento, dizendo esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ainda no verso 31, Jesus continua: e qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000. Tá vendo? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, vós também, quem não renunciar a tudo, quando tem, como é que pode ser meu discípulo? Aqui Jesus está falando do planejamento e do custo do discipulado. E nós podemos aplicar essa fala de Jesus com relação ao custo e planejamento da obra missionária. Portanto, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente também que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo assim todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes até mesmo do envio dele. Mateus 5,37, seja o teu falar sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Tudo, então, deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve também ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local de atuação da obra, moradia, quanto é que custa para o missionário morar nesse outro país, educação, saúde, se o missionário, claro, precisa de um plano de saúde, tudo que está relacionado com a instalação do missionário com a sua família naquele país. Fazendo isso, a igreja respaldará a obra missionária, até que esse adquira condições de se autossustentar no campo missionário e de dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Vamos ao ponto 2. Quais são os princípios básicos do sustento missionário? Novamente, com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, vamos apresentar aqui alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. Primeiro, o suporte financeiro pode ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Naquela época não havia transferência, então Epafrodito foi o homem que levou o sustento para Paulo. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela sua salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários que são enviados. E quarto, podemos dizer que o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, deve ser dado com liberalidade, de acordo com a natureza do trabalho missionário. O quinto e último ponto, sustento de missões, deve ser feito também de um modo constante e permanente. Vamos ao terceiro e último ponto desse tópico 2, um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Ele diz, porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica, 4,16. E vejamos que, nesse sentido, as necessidades missionárias não podem ser ignoradas por falta de um planejamento bem feito. O fato é que missionários dependem, sim, da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para preservar
no apoio aqui financeiro, e também na oração e também doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Vamos a sinopse, tópico 2. Os princípios básicos do sustento missionário passa pelo suporte financeiro, entrega eficiente aos recursos de voluntariedade daqueles que ofertam. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, aprendendo a investir na obra missionária, que todos nós possamos aprender com os irmãos filipenses. Falemos agora da igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Vemos isso em Filipenses 4, verso 15 a 19. Pois, como vimos, eles enviaram sua oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo de abundância de dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram sensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. E Paulo menciona isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos ler 2 Coríntios 11, verso 8 e 9. Paulo diz aos coríntios, e isso é para vergonha deles, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco, eu tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha só, Paulo estava com os coríntios, mas estava tirando de outra igreja seu salário, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei, de vos ser pesado e ainda me guardarei. Parece que a igreja de Coríntios era uma igreja que não tinha visão de ajudar, e por isso Paulo precisou tirar de outra igreja o seu sustento financeiro. Isso mostra que os irmãos de Coríntios mostravam uma insensibilidade com relação à obra. Infelizmente, por não ser generosa, essa igreja precisou então da intervenção de outras igrejas. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição missionária a favor dos missionários. E aqui há vários textos que você pode ler, Gálatas 6:6, Romanos 15, verso 25 a 28, 1 Timóteo 5:18 e 1 Coríntios 9, verso 9 a 14. Tendo consciência de nosso dever, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Não é? Olha, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Diz Paulo aqui, digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria, e esse ato nos dá certeza de que Ele suprirá também todas as necessidades. Filipenses 4:19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu, conforme Mateus
6, verso 20 e 21. Ou ajudar a obra de qualquer forma é sim ajuntar tesouros no céu. Vamos para a terceira ponto da nossa terceira divisão aqui na lição. Pessoas financiando a obra divina. Lemos em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, que algumas mulheres que seguiam a Jesus o ajudavam, o seu ministério, com as suas fazendas. Olha só, Lucas 8, verso 1 a 3, eu vou ler a última parte do verso 3, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Essas mulheres eram mulheres que abençoavam o ministério de Jesus. Elas acompanhavam o Senhor, serviam com seus bens, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e de seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Já no ministério de Jesus, conforme Lucas 8, 1 a 3, isso nos revela que apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, todos nós podemos fazer missões sustentando o ministério dos missionários e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus é feita segundo a vontade de Deus e jamais terá falta dos recursos de Deus. Sinopse, tópico 3. A igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Vamos à conclusão dessa lição. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Daí o porquê investir na obra. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. E para essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos e com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas, missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna, a mensagem do Evangelho. Vamos então agora à revisão do conteúdo. Nós temos 5 perguntas e nas respostas a essas perguntas falaremos um pouco mais. Primeiro, o que o texto da nossa leitura bíblica em classe, isso é, Filipenses 4, 10 a 20, mostra? Bom, a resposta aqui é que o texto dessa leitura bíblica em classe, de Filipenses 4, 10 a 20, mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja em Filipos e que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Podemos acrescentar ainda que a oferta foi entregue por Epafrodito. Muito bem, segunda pergunta. O que os membros obreiros da igreja local têm à luz da igreja de Filipos? Bom, vamos agora à resposta. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros de uma igreja local têm sim o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio de uma secretaria ou um departamento de missões da igreja. Vamos à terceira pergunta. O que a igreja local deve fazer antes de lançar um projeto missionário? Antes de lançar qualquer projeto missionário, o que a igreja deve fazer é os cálculos dos custos.
conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao 31. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado, estudar as condições de moradia, custos que ele precisa e também o custo para chegar até lá. Vamos à quarta pergunta. Cite pelo menos 2 princípios básicos a respeito do sustento missionário apresentado nessa lição. Então vamos lá. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários no campo. Segundo, sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável, se preferível todo mês, não é? Que haja constância e firmeza em abençoar o missionário. E quinta e última pergunta: que ato nos dá certeza que Deus suprirá as nossas necessidades? Resposta: o ato é contribuir para a obra missionária, como Paulo diz em Filipenses 4,19, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glórias. Portanto, é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos seus doadores. Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 6 a 8. E esse ato também nos dá a certeza que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 19. Bom, com isso nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E semana que vem nós iremos estudar a nossa lição de número 10. Lição 10. O desafio da janela 1040. Janela 1040, nós vamos aprender de onde vem esse termo e vamos aprender mais sobre essa janela importante 1040. Não perca, então, a aula da semana que vem, a janela 1040, lição de número 10. Pregando o Evangelho até os confins da terra. Deus te abençoe, quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, coloca PR Eugênio Piacentini, o canal irá aparecer, você clica, subscreva esse canal, ajude-nos a divulgar. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali no playlist você irá encontrar mais de 220 pastas com 5.700 vídeos para você estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva o PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você continue sendo um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, aprendendo essas lições importantes e gravado aqui você pode ir, assistir, rever cada aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.